Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos mais uma vez em uma das nossas lives aqui da CCXP, né? Hoje é o segundo e último dia da live desse ano, só que essas lives aqui que a gente está fazendo, elas vão ficar salvas aí na nossa plataforma e eu pretendo também não só deixá-las aqui no Twitch, a gente vai tentar deixá-las aqui no Instagram e também posteriormente depois ali no nosso canal do YouTube, tá bom? Então a gente está aqui organizando para que as coisas fiquem mais organizadas possíveis, para que a gente possa fazer aqui um conteúdo bem interessante, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que novamente eu estou fazendo aqui um Paranauê aqui para dar certo. Tá bom, assim eu consigo ver, estou filmando mais uma vez aqui em duas telas, né? Então hoje, pessoal, eu gostaria de falar sobre a criação, mais um vídeo informativo a respeito de criação de conteúdo, né? No caso de criação de uma história em quadrinhos, tá? Então, por exemplo, hoje eu vou citar como exemplo essa edição aqui, que é a nossa edição número 3, né, da Manari, Fósseis Vivos, que é uma edição que tem 30 páginas de história, né, que eu já vou explicar para vocês o processo direitinho aqui de como que, pelo menos na minha experiência, isso aqui se tornou possível, tá? Só que antes da gente começar, queria deixar aqui um recadinho para vocês, que é o seguinte. Ontem a gente fez ali na live de ontem, na última live de ontem, falando sobre uma promoção sobre o kit das miniaturas, né? Quem assistiu ontem, né, que são esses dois aqui, quem assistiu ontem viu, né, que a gente estava anunciando que se você for lá no nosso site, colocar o cupom, você compra uma e ganha outra, tá? Tem um kit lá que tem essas duas miniaturas e você só colocar o cupom, você já ganha 50% de desconto nisso daqui, tá, pessoal? É imperdível, esse material aqui é excelente, eu recomendo para vocês, tá? Então essa promoção aí, ela é por tempo limitado. E hoje eu vou oferecer uma outra promoção para vocês, tá? Só peço para que vocês não saiam do vídeo para ir lá na promoção, depois vocês podem voltar, ela vai ficar valendo. Esses itens aqui, ó, esses 3 cards aqui, mais esses 2 adesivos aqui, ó, então são 2 adesivos muito bonitos. E esses 3 cards aqui, são os cards aqui da Ipupiara, do Jequitibá e do Muzenza, né, que tem as suas estatísticas atrás. E aqui nós temos o adesivo do Queimado e o adesivo do Atratos, é um helicóptero que aparece na nossa edição número 3, tá? Então todos vocês, deixa eu só silenciar isso aqui. Então todos vocês que comprarem qualquer kit da CCXP lá no nosso site hoje, vão ganhar de brinde esses 5 itens aqui a mais, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, você foi lá e comprou os kits das revistas, que são esses aqui, que vem 5 revistas, que está em pré-venda por causa da edição número 5, né, que vai sair em breve. Então, se você comprar esse kit aqui, você vai ganhar esses 3 colecionáveis aqui muito bonitos, tá? E aí, se vocês gostarem, vocês poderão visitar o site depois, posteriormente, para comprar o restante desse material, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu queria falar então um pouquinho sobre a criação de quadrinhos, né? A produção de quadrinhos. Bom, imagino aí que todos vocês já devam ter, em algum momento da vida de vocês, de criação, principalmente aqui a galera que eu sei que tem muita gente aqui que gosta de quadrinhos, já deve ter criado alguma coisa pessoal, né? Então a gente tem que levar em consideração alguns critérios aqui na nossa criação, tá? Só verificando aqui a conexão que parece que tá meio baixa. Só um instantinho, galera. Pera aí.
Vamos seguir assim mesmo, e se a conexão restabelecer aqui, a gente volta. São plataformas diferentes, né? Aqui. Então vamos lá. Eu vou seguir por aqui então, enquanto isso. Então, bom, a primeira coisa que a gente precisa ter, né, para a gente ter a nossa história em quadrinhos bem feita, bem planejada, bem organizada, são os nossos personagens, né? Que ontem eu falei bastante para vocês sobre isso. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que tá meio... Olha só, isso aqui é uma pasta que eu mesmo organizei vários desenhos meus. Deixa eu ver se eu consigo virar por aqui mesmo, ó. Aqui eu vou fazendo os esboços dos meus personagens, né? E vou, depois eu escaneio isso, passo para os artistas. Então eu tenho uma pasta aqui bem extensa, com muitos e muitos personagens que eu já criei, né? E conforme eu falei na live lá de ontem sobre a criação de personagem, esses personagens aqui eles são feitos de uma forma bem complexa para que você depois consiga utilizar eles da melhor forma possível, né? Então, como vocês podem ver, aqui tem personagem a dar com pau, né, nesse negócio que eu fiz aqui. Então, até curioso, né, que eventualmente pessoas aí nos procuram oferecendo ideias de personagens e tal. Só nessa pasta aqui, pessoal, que eu tenho armazenado isso aqui, acho que deve ter mais de 100 personagens aqui. E nem metade deles ainda apareceram, mas já foram criados e estão aí, vamos dizer, engatilhados para que eles apareçam, né? Então, a gente vai precisar inicialmente ter esses personagens já bem criados, bem desenvolvidos, conforme eu expliquei na live de ontem. Tendo esses personagens criados, né, você vai começar com a concepção da ideia de qual que é o personagem, qual que é a história central, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte: para que isso fique interessante, penso eu que a gente tem que ter um vilão bem estabelecido, ou então uma linha narrativa que seja bem interessante, que não dependa da presença de um vilão, o que é um pouco mais difícil, né? Você pode, por exemplo, explorar só o personagem, a sua vida cotidiana, conflitos que ele tem, por exemplo, com as outras pessoas, ou você pode ir para uma questão um pouco mais filosófica, né? Vamos aí falar um pouco sobre existência, responsabilidade de poderes e tudo mais. A gente pode fazer isso. Mas a linha mais fácil de seguir, que até eu recomendo para quem não tem tanta experiência assim, que é sempre a ideia de você criar um vilão. Então, uma vez que você consiga criar um vilão interessante, é aí que você tem o chamado do call to action, né? Que é o chamado para ação, em que os heróis eles vão se tornar heróis porque existe uma ameaça, existe um vilão, existe uma ameaça, os heróis se fazem então necessários, tá? Isso é importante a gente sempre levar isso em consideração, né? Então, tendo um vilão bem estabelecido, uns heróis bem estabelecidos, você vai estipular que lugar que é esse, o que acontece, né? Que é um mundo real, não é? Exatamente como eu comentei ontem, né? Então, estabelecendo esse cenário, esse panorama geral, você tem então os elementos para fazer isso acontecer, tá? Eu particularmente gostei de trabalhar com uma história meio quebrada, né? Igual eu comentei antes, que eu fiz assim. Eu peguei a minha história, ela não começa do princípio, né? Ela começa, vamos dizer assim, vai do meio, vamos colocar assim. Então, o que acontece? Primeiro eu já apresento o herói e a ação já começa sem eu explicar muita coisa, por exemplo, sobre os heróis, desculpa, o vilão, né? O vilão aparece, vem a ação, e aí os heróis já aparecem e a coisa já começa e a pessoa meio que assim, já cai no meio da ação. E aí depois disso é que eu resolvi aos poucos ir contando a história dos personagens. Por exemplo, nesse caso aqui, essa aqui é a nossa edição número 3, né? A edição 3, obviamente, ela está conectada com as demais edições, mas aqui, por exemplo, a gente está abordando a origem da Índia a Manari, tá vendo? E aqui tem o nascimento dela. E aí, nessa edição aqui, a gente vai contar, né, como que ela se deu, onde ela conseguiu os seus poderes, as suas motivações e tudo mais. E ao mesmo tempo, como vocês podem ver aqui na outra página, a gente vai linkando aos poucos com a linha principal. Vocês estão vendo? Então aqui já tem mais um degrau aqui de escalada para o poder do Dom Ferdinando, né? Essa escolha narrativa eu confesso que não é a mais fácil, tem muita gente que não entende, né? Então o que eu fiz aqui no final da minha revista? Eu fiz uma linha do tempo, não sei se dá pra ver aí,
é uma linha do tempo que está aqui nessa página aqui, que aqui eu conto a ordem dos acontecimentos, né? Então, se a pessoa não entendeu direito que acontecimento veio antes, qual que veio depois, então ela vai seguindo esses passos aqui e ela vai entender onde que essa história se encaixa na história principal que ela leu, por exemplo, na edição 1, tá? Então, é uma forma narrativa que é um pouquinho mais difícil, porque você tem que pensar um pouco mais à frente, né? E ir plantando as informações ao longo do desenvolvimento, para não parecer que você está inventando as coisas na hora e que pelo menos minimamente você se planejou para isso. E assim, não é uma coisa muito fácil de fazer. Eventualmente, até no meu próprio trabalho aqui, tem algumas coisas que você pensa assim, putz, né, não tinha pensado nisso, e agora? Como é que eu resolvo isso? Ou você percebe que fica um furo aqui, um furo ali, aí você corre para consertar. Porque realmente, quando você pensa na coisa, né, você idealiza, a hora que você começa a executar, você vê que não é tão simples assim, tá? Eventualmente algumas coisas escapam um pouco e aí você tem que usar um, um acontecimento no passado para explicar alguma coisa que não ficou muito bem explicada no presente, tá? Então essa é a forma que eu adotei, né, de narrativa, tá? E aí aqui, ó, pessoal, até é legal mostrar para vocês, eu tenho aqui na minha casa os storyboards, vocês estão vendo aqui, é bem tosco isso aqui, tá? De todas as edições que eu fiz, tá? Então como é que eu faço aqui, só para vocês terem uma ideia? Isso aqui é só uma organizaçãozinha minha mesmo, tá vendo? E aqui, ó, o que a gente tem aqui? Eu mesmo faço esses desenhos bem simples, eu vou numerando aqui os quadrinhos e depois num arquivo de texto a gente depois vai fazendo a descrição de cada um desses balões, né? Desculpa, eu perdi a pergunta. Se você puder repetir, eu te agradeço. Então, aí o que eu faço? O que tem aqui eu não chego a escrever os textos, né? Mas essa é uma forma, minha forma de trabalhar. Né? O que eu faço aqui? Eu faço a descrição do cenário e eu passo para o desenhista, vamos dizer, o espírito do que eu quero estar mostrando aqui. Por exemplo, esse pajé aqui, ele está preocupado, cabisbaixo e um pouco tenso. Mas eu não vou colocar, por exemplo, o que ele está falando aqui para o desenhista já ler. Eu sei que tem alguns autores que fazem isso, preferem fazer esse estilo narrativo, mas eu acho que é um pouco mais complicado porque você já se compromete com um texto que lá na frente você talvez tenha que mudar, né? Então você capta somente a emoção e aí você, olha só, e aí você simplesmente coloca o que você quer que o personagem transmita, né? Então assim, os desenhistas que estão há mais tempo comigo, eles já entenderam como é que funciona esse processo. Ó, vocês estão vendo aí? Olha só que legal. Então assim, é uma coisa bem simples, mas ele é bem funcional, né? Então você pega aqui o suco, né, do que eu estou querendo transmitir e aí a gente passa para um texto direitinho, o artista pega. Como eu falei, tem alguns artistas que preferem trabalhar de forma mais engessada e tal, mas alguns deles já se acostumaram. Só para vocês terem uma ideia, em termos de trabalho, olhem só a quantidade de revistas que eu já tenho feitas, esses storyboards. Vocês estão vendo? Ó? É tudo isso daqui, ó. Cada um é uma revista diferente e já com os desenhos aqui também, olha só. Vou passar rápido aqui, olha a quantidade de coisa já feita. Então, isso aqui é a minha coleção, né, de relíquias aqui do passado. Então, aqui nesse storyboard, eu não chego a fazer exatamente todos os quadros que eu quero que a minha revista tenha, tá? Normalmente eu faço uma quantidade dos pontos da história que eu acho mais interessantes, mais importantes, e daí eu passo essa ideia para o artista. Alguns artistas pegam essa ideia e eles dão uma melhorada nela, né? Alguns fazem até trabalho com cálculos, por exemplo, cada página vai ter aí em média 3, 4 quadros, por exemplo, mas tem algumas páginas que chegam até a ter 6, até 9 quadros, né? Mas o bom mesmo seria trabalhar aí entre 3 e 4 quadros. A gente estipula isso uma média e aí a gente pega esse material aqui, que no caso citando um exemplo aqui bem prático, né? Olha aqui, ó. É que o meu, como eu falei, aqui foge a regra, né? Porque aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 quadros aqui nessa página. Que em tese já é muito. Uma ou outra ter isso, tudo bem. Mas, por exemplo, essa minha página de 8,
poderia ter sido quebrada, por exemplo, em duas, que seria mais interessante narrativamente. Então o artista pega isso e ele faz uma divisão e ele monta daí o storyboard dele, né, em cima dessas informações e dos textos. Os textos eu não vou mostrar para vocês, que são coisas muito simples, escritas mesmo. Eu coloco o número dos quadros e vou descrevendo o que tem em cada quadro, né? E aí eu passo para ele e ele faz a visão dele, né? O que eu gosto desse momento, particularmente, eu gosto de dar bastante liberdade para o artista para que ele crie a sua versão, né? A sua visão sobre aquele acontecimento, né? Então, por exemplo, se eu coloco ali uma cena de combate, o artista vai ler aquilo e fala, não, peraí, talvez isso aqui ficasse mais interessante se eu colocar esse personagem pulando aqui, enfim, ele vai pegar só a ideia e aí, vamos dizer, o talento do artista que entra em campo, né, que é a forma dele expressar, né, como que ele poderia deixar aquela cena mais interessante, mais legal, que às vezes na minha visão, que é um pouco mais simplista nesse caso, porque eu não tenho essa experiência, né, eu prefiro deixar então na mão deles, que eu acho mais legal e mais proveitoso, tá? Dou um destaque especial aqui ao meu desenhista principal, que é o George Wolfe, né? A gente já está trabalhando já há alguns anos e a gente já está com uma sintonia muito boa, ao ponto de eu fazer uma coisa bem mais simples, eu passo para ele a ideia e ele já executa muito bem, porque ele já conhece os personagens, já conhece o universo, ele lê as revistas, né? Ele diferente de alguns artistas que nunca leram nenhuma revista minha, ele lê as revistas, ele conhece a história, então para ele a coisa flui de forma muito mais natural. Às vezes eu só comento, por exemplo, para um áudio, mando um áudio para ele, falo uma ideia assim que eu tenho, e ele já capta essa ideia e já faz uma página, duas, três inteiras em cima daquela ideia. Então, assim, esse é um sinergismo muito positivo, né, que existe entre o desenhista e o roteirista, no caso, né. Depois que esse desenho então é pronto, né, aí entra a parte do colorista, né. O colorista normalmente ele trabalha em duas partes, né. Ele trabalha com o flat, que são as cores bases, né, são as cores primárias, e depois de fato vem as cores e efeitos e tal. Alguns desenhistas que vamos dizer assim, um pouco mais sofisticados, eu não sei se vai dar para ver na imagem aqui, mas eles aplicam até texturas. Não sei se, olha, veja se vocês conseguem ver essa grama aqui, ela tem uma textura muito bonita, não sei se está pegando aí, mas enfim, eles são capazes de colocar efeitos, né, via computação gráfica, claro, né, que deixam a imagem assim, nossa, muito mais bonita do que ela era originalmente, né? Então, normalmente, a gente percebe aí o trabalho de um colorista bom, competente, a hora que ele pega um desenho de um artista qualquer e eleva, vamos dizer, a qualidade do trabalho final às alturas, né? Então, a gente tem um trabalho muito bom aí. Em paralelo, enquanto o colorista está fazendo a parte dele, né, que seria as cores, o que é que eu faço? Eu pego então aquelas páginas em preto e branco e eu mesmo começo então a desenvolver os balões, né, que são os textos. Eu pego esses textos, eu jogo aqui num programa, eu costumo usar o Corel, né, que é um programa gráfico aqui. Não é o melhor programa, eu sei que tem muita gente que não gosta, tem outras ferramentas aí talvez até mais eficientes, mas eu gosto de usar o Corel, né? E ali no Corel, então, eu tenho uma noção de espaço, né? Então eu coloco as fontes, por exemplo, num número, que varia entre 9, 10, por aí, e aí eu tenho uma noção de quanto texto vai caber em cada quadro, né? E se é possível ou não encaixar aquilo ali. E aí esses textos, uma vez prontos, eu leio, releio, vejo se tá bom, tal, né? Não é um trabalho fácil, porque às vezes você tem a ideia, por exemplo, eu tenho a ideia de que, por exemplo, um personagem, sei lá, um vilão vai ameaçar o herói, tá? Essa é a minha ideia, tá desenhada lá. Mas a hora que eu vou efetivamente colocar o texto, aí você para se perguntar assim, poxa, mas o que que realmente esse vilão vai falar? Né? O que que poderia ser legal ao ponto do cara falar e isso ser uma frase, uma fala interessante, né? Será que esse personagem tem algum tipo de sotaque marcante? Ele fala alguma gíria? Tem algum regionalismo envolvido? Enfim, como a gente passa rápido lendo, a gente não percebe, mas ó, faço uma ressalva que a essa edição aqui, que é a nossa edição número 4, que é a edição do Muzenza, graças à minha revisora, que eu já vou falar um pouquinho sobre a parte dela, ela me ajudou a fazer o regionalismo do Muzenza, que ele é um personagem baiano,
E esse personagem eu tinha feito, vamos dizer, uma versão sobre as falas dele, mas ela encontrou um amigo dela que era baiano e também era revisor de texto, né, formado em letras, e me ajudou a fazer, vamos dizer, dar o regionalismo necessário para todas as falas do Muzenza, o que acabou ficando um trabalho sensacional, olha, sensacional. Os textos dessa revista aqui, olha, ficaram demais, né? Eu achei que ficou um trabalho demais. E é um refinamento, né, que muita gente passa e nem se dá conta, né? Porque normalmente é rápido, né? A questão é rápida, né? E aí, então funciona assim. Então eu passo daí, eu faço esses textos, né? Retomando aqui, eu faço esses textos, releio e tal. Na hora que eu vejo que ficou bom, eu passo esses balões todos de uma forma mais simples de texto e mando esses textos para essa revisora, tá? E a revisora, que no caso essa foi a minha, é sempre a mesma desde o princípio, né? Já vou inclusive falar os nomes desses para vocês verem. E essa revisora ela vai então corrigir todos os meus textos, arrumar, tal, 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 e eventualmente ela coloca sugestões, né? Do tipo, essa frase talvez fosse melhor ficar dessa forma aqui, né? E eu mando também junto alguns arquivos já em PDF para ela poder ter uma noção de em que cena que aquele texto se encaixa, né? Para não ficar uma coisa perdida. Ela vai olhar um texto do nada e não está vendo a cena que está acontecendo, então ela não pode propor nada também, né? Então ela faz essa correção de texto e finalmente volta para mim, eu vejo novamente o que ela fez e aí eu passo para o letrista profissional. O letrista profissional, ele vai vai pegar esses textos e aí de fato olhando os balõezinhos que eu criei mais o texto corrigido, aí ele vai dar o toque final, tá? E o toque final de um bom letrista, pessoal, é simplesmente uma obra de arte, tá? Vou citar aqui um exemplo para vocês. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Por quê? O que eles fazem de muito legal também, os letristas? Eles fazem as tais onomatopeias. As onomatopeias, pode não parecer, mas elas dão um efeito. Olhem só essas duas páginas aqui. Que coisa incrível que foi feita. Não sei se dá para vocês verem, mas olha só. Se a gente tirar o trabalho de letras, de onomatopeias dessas páginas, vocês vão perceber que ela vai ficar muito mais simples do que ela realmente é. Mas com um trabalho desse bem feito, notem que a fala do queimado ela é feita em vermelho, com o texto em branco, acho, né, o amarelo. As falas do Pedroso também são em preto, com roxo, né, em volta. E todos esses efeitos aqui de ambiente, né, quebrando, jogando fogo. Nossa, isso aqui é uma coisa sensacional. Pegando isso aqui na mão, aqui na tela não está dando para ver direito, né? Mas pegando isso aqui na mão, vocês vão perceber que é algo assim que dá aquele toque final para deixar a coisa realmente excelente. E aí a gente tem mais um processo, né? Eu pulei um processo que é o processo de edição, tá? O processo de edição é uma outra pessoa que em tese vai ler os textos da revista e se for o caso ele pode apontar alguma incongruência na história ou alguma sugestão do que poderia ser modificado. Normalmente o editor é o próprio escritor, eu tenho um editor também que é um amigo meu, na verdade, ele é escritor de livros. Eu passo o material para ele ler, ele dá as opiniões dele. Enfim, quanto mais pessoas puderem ler o seu material antes de você publicar, melhor. Porque assim, sempre escapa algum erro, algum problema, tá? Por mais que você leia, é como se a gente tivesse um bloqueio de não conseguirmos achar os próprios erros no nosso trabalho. Vocês entendem? Então assim, eu só consigo perceber os erros se outra pessoa apontar para mim. Porque às vezes você pode ler 10 vezes a mesma coisa e você não acha o erro, né? Uma outra técnica que eu sei que tem gente que usa é assim: você faz os textos, deixa passar uma quantidade de dias e aí você lê de novo. Ali talvez você consiga detectar algum erro, mas caso contrário, normalmente a gente não consegue. Tá? Então por isso que é bom que uma outra pessoa alheia pegue tudo e leia, e aí ela vai poder fazer os apontamentos. E é claro, né, se ela tiver conhecimento sobre o seu universo, vai ser melhor, porque daí a opinião que ela vai emitir vai ser dentro daquele contexto. Tá? Então no caso é muito melhor. Então, assim, quem tiver a possibilidade de passar o material para outra pessoa ler, que não seja o revisor, porque a função do revisor não é ver se a história está coerente, é simplesmente acertar, corrigir, né, os erros gramaticais, de concordância e tudo mais, e eventualmente sugerir algum regionalismo ou coisa e tal.
E por último, né, e não menos importante, talvez um dos mais importantes aí que entre na jogada, seria o nosso designer, tá? O designer é o cara que vai pegar esse material e vai transformar tudo isso num arquivo profissional, tá? Então, o que é assim? Isso parece que não tem importância, mas ele é muito importante, porque ali ele vai fazer as organizações de montagem de cadernos, de montar revistas no seu formato virtual. Tem uma coisa que eles fazem também que é a sangria. A sangria é uma margem, que agora, salvo engano, é de 2 milímetros, alguma coisa assim. É, e essa sangria tem que ser feita da medida certinha, senão pode ser que na hora que vai chegar na gráfica para imprimir, ou ela corta errado, ou fica uma impressão espelhada. Por exemplo, nessa edição 2 minha aqui, houve um probleminha aqui nessa página aqui embaixo. Se vocês analisarem aqui, ó, houve um erro aqui de sangria e aí ela ficou duplicado esse pedacinho aqui. Tá? Não sei se dá para vocês verem aí. Aqui, ó, vocês estão vendo? Então são coisas que passam, sabe? Que é isso que infelizmente a gente busca pelo profissionalismo, pela excelência. Mas são tantos os detalhes, pessoal. E a nossa agenda ela é tão curta e corrida, né? E infelizmente também, por exemplo, eu tenho meu trabalho regular, né? Eu tenho que trabalhar e ao mesmo tempo eu levo isso aqui em paralelo. Então fica difícil mesmo você pegar aquela lupa, aquele microscópio e olhar coisinha por coisinha para ver se realmente alguma coisa não está fechando, né? Então, esse último profissional, que é o designer, ele vai fazer todo esse trabalho de montagem e no caso do meu designer mesmo, ele faz a montagem de toda a parte de extras, né? Que é essa parte final das revistas, né? Então, essa montagem aqui ele que faz, essa montagem dessas fichas também. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui ó, tem coisas bem interessantes aqui. Cadê? Essa, por exemplo, aqui tem um negócio que eu particularmente achei bem legal, que aqui no final a gente tem aqui uma descrição sobre as armaduras dos dois personagens e uma comparação, como que essas armaduras funcionam, né? Esse trabalho gráfico aqui também é um designer que faz. Porque aqui, percebam, eu só passei esses desenhos aqui para ele e os textos, né? Eu fiz mais ou menos uma montagem como que eu queria, mas esse esquemão aqui que ele fez, vocês conseguem ver? Esse esquemão que ele fez aqui foi ideia dele, né? Que fica parecendo uma interface de computador e tal. Ficou legal demais isso aqui. Eu não sei quem de vocês que pegou essa revista e leu isso, mas quem for ler, vocês vão perceber que foi feito com muito carinho, né? Muito capricho, para que tenha aí um material mais legal em mãos, né? Então, e por fim, ele vai fazer uma organização também que é muito importante, que é a tal da montagem de cadernos, tá? O que são esses cadernos, né? Eu não sei se isso é uma regra, se todas as gráficas trabalham desse jeito, mas a gráfica que eu trabalho, ela trabalha com cadernos de 8 páginas, tá? Então a sua revista, para ficar bem montada corretamente, né, para dar certo, ela tem que ser em múltiplos de 8 a quantidade de páginas que elas têm que ter, tá? Se fugir dessa conta, ou ela vai ter páginas a mais, ou ela vai ter páginas a menos. Então, quando a gente vai fechando ela no final, a gente faz todas essas contagens para ver se vai ter que cortar alguma coisa ou se vai ter que acrescentar alguma coisa, porque tem que ter esse múltiplo de 8 no final. Tá? Então, por isso que às vezes o preço delas dá um salto, né? Porque se deu um caderno a mais, são 8 páginas a mais. E essas 8 páginas a mais, obviamente, elas têm um custo no final da impressão que não é barato. Então, se você for fazer sua revista, por exemplo, né, sua edição, recomendo que você se atente muito a isso, tá? Que é a quantidade de cadernos que a sua revista tem. Sempre vai multiplicando por 8, por 8, por 8, e aí você vai chegar num número lá que é o número adequado, tá? Esse 8, obviamente, não conta com as 4 capas, tá? Então, as capas, elas ficam à parte, né, dessa contagem. Então, aqui, ó, no começo de cada edição minha, vou pegar essa daqui para vocês verem. Essa daqui mesmo. Nessa edição aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Nessa página aqui, eu fiz então aqui o editorial. O editorial, né, vem com o nome de todas as pessoas que trabalharam nessa edição, né, que muita gente acredita às vezes que uma pessoa faz tudo, né? Eu, sinceramente, eu sei que tem pessoas aí bem capazes, mas se você não tiver um time de pessoas trabalhando junto com você,
a probabilidade de não ficar boa, na minha opinião, é muito grande, né? E mesmo com um time de gente, bastante gente, assim, ainda erros passam, né? Algumas coisas não ficam muito bem feitas, enfim. É também por questão de custo, prazo e tudo mais, né? Mas assim, ó, aqui então nós temos, ó, para vocês verem, nós temos aqui a Publisher, né, que seria a Pindorama, que é o nosso selo, né? Como se fosse a nossa, seria equivalente à editora, né? Aí nós temos aqui, ó, criador e roteirista sou eu mesmo, né, o Cris Pereira. Às vezes tem algumas histórias que tem uma pessoa responsável pelo argumento e outra responsável pelo roteiro, que são duas coisas diferentes, tá? Para quem não sabe, o argumento é como se fosse a ideia principal, né? O macro da intenção a ser produzida. E aí o roteirista pega aquele argumento e transforma aquilo em narrativa. Então são dois trabalhos, tá? No caso aqui eu faço esses dois trabalhos, que não é uma coisa muito simples, tá? Aí tem aqui, ó, o desenhista e arte finalista, nesse caso aqui é o George Wolfe. Curioso dizer o seguinte, né? Muitos desenhistas não fazem arte final, tá? Então, às vezes, isso aqui também poderia ser quebrado em dois. A gente poderia também ter um desenhista e um arte finalista, né? Que normalmente eles falam pencil e ink, né? Que é o tinta a caneta, né? No estrangeiro a gente vê bastante isso, né? Então, assim, bom é aquele cara que já faz duas coisas, que nem no meu caso aqui. Se eu faço o argumento e o roteiro, e se tiver um desenhista que também faz a arte final, já ajuda demais, né? Aí nós temos aqui no caso o colorista, que nessa edição aqui é o Fred Marinho, tá? Ele tem alguns coloristas que trabalham com o flatter, né, que eu falei anteriormente, que é aquela pessoa que faz as cores bases, né? É, e aí às vezes esse colorista, ele contrata uma outra pessoa para fazer essa cor base, e aí depois ele entra com o trabalho dele mesmo. E nesse caso aqui, essa pessoa que fez as duas coisas também, tá? Aí nós temos aqui o letrista, que é o Davidson Mendes, né? Que é um profissional também que eu gosto demais do trabalho dele, que é o cara que pega os textos, faz os balões, ele propõe onomatopeias, estilos de visual e tudo mais, assim, olha, isso aqui é realmente demais, viu? Por fim, a gente tem aqui a Patrícia Regia, que é a nossa revisora, que é a revisora do Força BR desde o princípio, né? Ela é formada em letras, né? E ela que faz a correção, tudo bonitinho para mim. E é um trabalho assim, né? Que eu passo muita coisa para ela e a gente também tem uma boa sinergia. Ela já conhece o universo, então facilita bastante, né? Então, assim, tudo que eu produzo aqui, por exemplo, essas cartas aqui que estão aqui, eu sempre gosto de trabalhar com extras legais, né? Aqui, por exemplo, tem umas cartas de apresentação dessa edição, né? Essas cartas são escritas por mim também, né? Então, e ela também vai ter que corrigir, né? Para ver se está tudo certo. E por fim, aqui embaixo a gente tem o nosso designer, que é o responsável mesmo por montar tudo isso daqui e fazer esse negócio todo aqui acontecer, que é o Eric, né? O Eric Plasto. Também é um cara que, por exemplo, aqui no verso da revista, vocês podem ver, a gente tem aqui uma propaganda da nossa campanha de financiamento coletivo, né? Todas essas montagens, essa linguagem visual, por exemplo, ó, no meu caso aqui, né? Esse logotipo aqui, tudo foi ele que fez, tá? Ele que é um cara muito criativo e esse material aqui que tem no final, ele que faz essa linguagem. E essa linguagem é interessante porque ela requer algum estudo, né? E não só um estudo, mas às vezes muita conversa com o criador, que às vezes o criador precisa passar para ele qualquer ideia que ele quer, né? Ele quer alguma coisa, por exemplo, mais sofisticada, mais futurista, menos futurista, mais primitiva, mais festiva, mais alegre, mais colorida, mais dark, sei lá. Então, ele pega essa mensagem que você quer passar e transmite ali nessa linguagem visual que quando a pessoa está lendo, né, às vezes ela passa batido por esses detalhes, né? Mas essa simbologia que está ali envolvida, ela é importante para isso, né? Então, funciona assim. Então, só agora concluindo aqui a ópera, né, para vocês terem uma noção. E aí você pergunta para mim, né? Vocês podem se perguntar, nossa, mas eu achei que fazer uma revista tipo desse nível nosso aqui fosse uma coisa mais simples, né? Se tivessem menos pessoas. Às vezes as pessoas me procuram numa mensagem privada achando que eu sou o desenhista, eu sou o colorista. Então, cada edição nossa, como vocês podem ver ali, a gente tem 7 pessoas envolvidas. Sendo que dessas 7 pessoas, pelo menos ali umas 3 pessoas têm duas funções acumuladas. Ou seja, a gente poderia ter 10 pessoas por edição,
para você ter um trabalho, vamos dizer assim, dito profissional, né? Então, é perceptível que esse material é um material não é simples de fazer, também não é barato de ser executado, e assim, leva bastante tempo, né? Então eu sempre comento com o pessoal que faz a nossa campanha lá do Apoia-se, né? Que a gente estipulou um prazo, só que às vezes o prazo fica difícil da gente seguir a risca, porque depende de uma série de pessoas, né? Que uma pessoa, o trabalho de uma depende de que o outro termine para que passe, ou seja, vira uma bola de neve, né? Esse depende desse, que depende daquele, né? E por fim a coisa assim, um atrasa o trabalho de todos, né? E como muitos deles trabalham como freelancer, né? Se surgir um outro trabalho no meio do caminho, eles vão pegar o outro trabalho, né? E o seu trabalho acaba ficando de escanteio quando ele puder pegar, tá? Então agora vamos aí para alguns números que eu sei que muita gente me pergunta também, né? Mas quanto que custa fazer isso? Primeiramente, quanto tempo leva, né? Eu acho legal assim, quanto tempo leva para fazer uma edição dessa? Para vocês terem uma ideia, uma edição dessa para ficar completamente pronta, ela leva mais ou menos um ano, tá, pessoal? Como a gente trabalha, como eu falei, com muitos artistas que fazem freelancer, que têm outros trabalhos e não somente os nossos, ou seja, não são pessoas contratadas para trabalhar no Força BR exclusivamente. Se fosse, a gente talvez pudesse ter uma máquina de produção muito mais eficiente ao ponto de chegar próximo de uma editora grande, que seria fazer uma revista por mês, né? Mas isso não é possível, infelizmente, né? Então, uh, a gente a gente vai precisar de um tempo aí grande para conseguir fazer isso, né? Seja só um minutinho, pessoal, que eu vou colocar aqui um negócio que está acabando a bateria. Cadê? Acho que voltou, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí, pessoal. Esse negócio de fazer ao vivo as coisas não é fácil. Pera aí. Aí. Deixa eu ver se consigo colocar aqui de volta. Eu vou segurar aqui. Bom, a gente já está chegando no finalzinho, então eu só queria passar para vocês aqui uns últimos dados, né? Que são a respeito da conta, né? Quanto que custa, né? Que provavelmente essa é a pergunta aí que não quer calar de muita gente, né? Então, quanto que custa, afinal de contas, produzir um quadrinho desse? Então, a gente tem aí uma variação de valores, tá? Vou começar pelos desenhistas, tá? Atualmente eu trabalho com desenhistas que cobram desde R$ 100 até R$ 300 por página, tá? Então de 100 a R$ 300 por páginas. Coloristas, a gente trabalha aí com um espectro aí que gira mais ou menos em torno de R$ 100 por página. Fora isso, a gente tem o letrista, que trabalha por página também. Eles estão aí em torno, depende deles aí, mas em torno de por volta de uns R$ 30 por página. E a revisora, que ela calcula por quantidade de palavras, e o designer que faz mais ou menos aí um pacotão com tudo isso, né? Então você fala assim, nossa, mas então quanto que custa, afinal de contas, uma revista dessa no final das contas? Então se a gente está falando de uma revista que nem essa daqui, né? Que é uma revista de 40 páginas no total, a gente tem um espectro aí de valor, a depender dos artistas, que vai variar por volta aí de mínimo uns R$ 5.000 até quase R$ 20.000, tá? Por edição, tá? Depende do gabarito aí do pessoal que está envolvido. Então a gente está falando de um ano de trabalho, tá? E de um custo aí vamos colocar vamos pensar aqui numa média mais baixa aí, vai um pouco mais de R$ 15.000, que é o que a gente está fazendo hoje. Só que o que acontece, né? A gente começou de uma forma mais conservadora com umas revistas com menos páginas, né? E à medida que a história está avançando e a gente quer mesmo investir mais nesse universo, né? Oferecer mais coisas para vocês, a gente está aumentando a quantidade de páginas, né? Por exemplo, a nossa edição número 6, a gente vai fazer uma edição que é o dobro dessa daqui de tamanho. Então talvez o custo para fazer essa revista aí provavelmente vai chegar na casa de uns R$ 30.000 no final das contas. Então são R$ 30.000 com um trabalho aí, talvez até de mais de um ano.
para fazer uma edição, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? E aquele monte de gente envolvida lá nesse processo todo. Então, por isso, né, que a gente, como artista independente, né, a gente tem toda essa dificuldade, né? Porque a gente trabalha com profissionais que são caros, né, porque são profissionais, mas nós somos independentes, né? Alguns deles topam trabalhar por valores menores, né, fazendo preços mais acessíveis para nós. Mas, por exemplo, a gráfica, por exemplo, ela cobra independente do que você for fazer, né? E a gráfica, infelizmente, ela tem aumentado demais os preços, né? Que está ficando bem difícil acompanhar esses valores, né? Por isso que a gente pede para o pessoal da nossa campanha do Apoia-se, por exemplo, para que eles tenham um pouco de paciência, porque tudo subiu, né? Até curioso, né? Um pequeno desabafo que eu faço para vocês é, num período de pandemia, por exemplo, eu tive minha renda bruta reduzida, mas todos eles aumentaram tudo, né? Então, assim, como é que eu vou conseguir arcar com um valor que é maior, sendo que eu tenho um rendimento bruto menor? Né? E as pessoas, elas não têm paciência para esperar, né? Porque elas acham que produzir um material desse aqui é rápido e é barato, né? E não é nenhuma coisa nem a outra. E também não é muito menos fácil, né? Ou seja, é super trabalhoso. Então, o que uma diretriz que eu procuro sempre seguir aqui é a diretriz da qualidade, né? Ou seja, eu quero entregar um produto do qual eu gostaria de consumir, sabe assim? Então, eu gostaria que tivesse isso, aquilo, que aí como consumidor eu ficaria feliz e satisfeito. Então eu não quero ter que abrir mão da qualidade do meu produto em detrimento do preço, por exemplo, né? Ou seja, eu não vai me cortar o coração se eu chegar à conclusão que eu preciso cortar o número de páginas ou contratar artistas mais baratos para eu poder cumprir um prazo, por exemplo, né? Que daí vai ficar claro para todo mundo que a gente que caiu a qualidade do nosso trabalho, tá? E não é isso que a gente quer. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenha elucidado aí as dúvidas de muita gente a respeito da criação. É óbvio que existem mais processos internos e uma série de coisas, mas eu acredito que deu pelo menos para ter uma ideia geral de como que isso funciona, ou pelo menos como que funciona o processo nosso aqui do Projeto Força BR, tá bom? Então lembrando que qualquer, qualquer compra aí que vocês fizerem hoje lá no nosso site da CC, com os kits da CCXP, vocês vão ganhar aqui esses cards que eu mostrei agora há pouco, né? Esses 3 cards aqui, vai ser um presente para vocês. E mais esses 2 adesivos aqui, tá? Então comprem lá qualquer kit que está lá da CCXP, vocês vão encontrar. Vocês vão ganhar esse presente especial que a gente está oferecendo para vocês, tá bom? Então, assim, a live vai ficar salva possivelmente aqui no nosso canal no Twitch. A gente vai deixar essa live possivelmente também aqui no nosso Instagram. E eu vou baixar depois ela no YouTube também, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se gostariam de propor mais temas para a gente conversar e falar, eu acho legal, gosto de ouvir vocês. Gosto de explicar também, porque são muitas coisas que eu tive que descobrir sozinho, completamente sozinho. Não tive consultoria, ajuda de ninguém. Na verdade, assim, a gente tem só aquele pessoal que fica dando opinião, né? Mas que de fato apresenta uma resolução são poucos, né? Então, a gente galgou aí uma série de degraus por nossa própria conta, né? Mas tudo bem, eu gosto de compartilhar as informações sem problema nenhum, eu acho legal, tá? É, agora que eu estou conseguindo ler aqui as perguntas, né? Sim, então, a CCXP do ano que vem, que é 2022, ela vai ser presencial, né? Eu gostaria muito de estar lá, mas é que assim, existe um processo de, como é que chama? De seleção, né? Então você se inscreve, não é uma coisa muito simples de fazer, você tem que passar por alguns critérios lá deles, e aí se você for selecionado, você pode participar, né? Esse ano foi a primeira vez que a gente está participando, né? Mas o ano que vem, se for presencial, com certeza a gente vai fazer de tudo para participar, né? Porque é um evento muito importante até para a visibilidade. Esse evento online aqui, a gente percebe que é um evento que é um pouco mais difícil das pessoas chegarem até nós, então por isso eu já deixo até um apelo para vocês aqui, para compartilharem, chamarem seus amigos, se puderem comprar nossos produtos, ajudaria demais. Se vocês se tornarem apoiadores, ajudaria mais ainda, tá? Porque infelizmente, pessoal, a verdade é que as pessoas elas desejam sorte, sucesso para nós, mas infelizmente só desejar sorte, sucesso não resolve o nosso problema. Então assim, a gente precisa mesmo de recursos, a gente precisa que nosso produto seja vendido, que a gente tenha apoiadores na nossa campanha, para que a gente continue trabalhando
e oferecendo um produto que, quem sabe, no futuro próximo, né, realmente estoure a boca do balão e possa ser mais uma opção para o grande público consumir algo que seja realmente nacional, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, é alguma coisa que está faltando e está faltando há muito tempo, né? Eu particularmente já estou bem cansado de coisas estrangeiras que a meu ver, são coisas que pelo menos para mim não me representam e eu já estou bem enjoado de ver esse tipo de coisa. Então, para mim, ver uma coisa nossa, nacional, é um frescor que eu acho que o nosso mercado sabe, merece. A gente sabe que tem gente que quer, que tem gente que precisa disso, mas é muito difícil chegar em todas essas pessoas, né? O nosso alcance é muito limitado e o mesmo alcance virtual ele é limitado. Então, por isso que a gente conta sempre com vocês nesse aspecto. Tá bom, pessoal? Então, agradeço vocês. Conforme for, mais tarde a gente vai fazer outras lives ainda. Eu vou pensar em outros temas legais aqui e vou passando para vocês. Tá bom, pessoal? Então, agradeço demais a presença de todos. Um grande abraço. Só uma última pergunta aqui. As cartas vêm de brinde apenas se comprar fisicamente? Comprar no nosso site, tá? Então, assim, lá tem 11 kits, são os kits da CCXP. Você pode ir lá no nosso site e comprar direto, tá? Aí você pergunta assim, onde é que está no site? O nosso site, ele tá aqui na bio do Instagram, mas é muito simples, é o www.forcabr.com.br, né? Muito simples, você vai encontrar lá, tá nos stories, tá em um monte de lugar. Se você não achar, você manda um direct, a gente fala pra você, é bem simples, tá bom? Então, Fernando Silva, tá, beleza, Fernando, obrigado, viu? Eu te agradeço aí demais a força, espero que a gente consiga, se você estiver na CCXP no ano que vem, a gente se encontra lá, tá? Só me fala que você, porque né, tem bastante gente que a gente conversa. Então é isso, pessoal. Então, mais uma vez agradeço a presença de todos. Espero que tenham gostado do material, do conteúdo. E a gente vai conversando por aqui posteriormente, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até daqui a pouco.